Aguardando. Está gravando! Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo, pessoas e pessoas, jovens e jovens. Rapaz, o Natal chegando, né? Tá sentindo o cheiro da purpurina solta no ar? É o Natal, gente. Muito bem. Merecido descanso para todos nós depois de um ano muito maluco aí, né? Graças a Deus vocês vão ter pelo menos aí 30 dias de férias, né? A gente não tem tudo isso de férias, mas tá bom, tá ótimo. Precisamos todos descansar. E que 2022 seja melhor, né? Talvez esse ano não tenha sido muito ruim, mas no geral aí, né? Possa ser melhor para todo mundo. Beleza? E já como eu já me despedi semana passada de vocês, né? Foi, pessoal, foi uma alegria. Infelizmente, provavelmente, quarto ano de fixes não vou dar aula para vocês, mas a gente vai se encontrar, se Deus quiser, presencialmente no campus, nos abraçarmos aí. Então, uns abraços atrasados aí para a gente colocar em dia, né? Tá bom? Então é isso aí. Bom, começando esse encontro, eu preciso sempre, né, lembrar, deixo gravado aqui a minha observação de vocês a respeito das atividades. Tá aparecendo meu cabelo, não pode. Sobre as atividades assíncronas e atividade avaliativa. Então, tem uma atividade assíncrona que eu postei semana passada, que é uma videoaula muito importante, tá? Muito importante sobre fenômenos ondulatórios. Na verdade, não, perdão, fenômenos ondulatórios foi a outra, já passou, né? Mas fenômenos ondulatórios é bem importante também aquela videoaula lá. Bastante conceito, cai bastante coisa em vestibular, Enem, já falei, já repeti isso. Principalmente questões de múltipla escolha, assim, que envolva mais os conceitos do que os cálculos propriamente dito, né? E na aula e semana passada eu coloquei duas videoaulas para vocês de introdução à óptica, né? Aliás, uma é a aula de introdução à óptica e a segunda videoaula ali que é sobre os espelhos, né? Que está dentro do estudo da óptica, né? Então, dentro do estudo da óptica, a gente estuda a luz e tudo que se refere à visão, né? Porque o nosso olho é um detector de luz, que está tudo dentro da física ondulatória, porque a luz é uma onda eletromagnética. Tá legal? A luz é uma onda eletromagnética. Então, é bem interessante, bem importante. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para trabalhar isso no encontro síncrono, né? Hoje é o nosso último encontro síncrono, né? E agora, de fato, né, da Física 3 é o último encontro síncrono. Então, chama a atenção de vocês, para vocês não, né, darem o valor devido a esses materiais aí, né? Essas duas últimas atividades que eu mandei, né? Uma dos fenômenos ondulatórios e dessa da óptica aí também. Como vocês sabem, né? A metade da nossa carga horária é assíncrona, né? Metade, tá? Por isso que a gente não vai conseguir trabalhar tudo aqui nos encontros síncronos, né? Isso posto, acho que a gente conseguiu avançar bastante até, né? Encontro síncrono, né? Chegamos vamos dizer assim, ao penúltimo tópico, que seria a acústica, né? Que finalizamos hoje, depois passaria essa parte da óptica, né? Claro que tem bastante coisa para estudar dentro da óptica também, né? Não é pequeno, né? Como eu falei dos espelhos, a óptica estuda tudo que está relacionado à visão. Então, nós estudaríamos, por exemplo, os defeitos da visão, as lentes, né? Que são usadas para corrigir os defeitos da visão. Então, tudo é uma questão, tudo é física, né? É puramente uma questão física, né? Bom, então, por favor. E claro também, né, amiguinhos e amiguinhas, essas atividades contabilizam presença. Toma cuidado para você não ficar com falta, tá? Toma cuidado para você não ficar com falta, muitas faltas por causa de não entrega de aulas que são videoaulas que você tem que assistir, só, né? Beleza? Bom, e aí eu não sei se aqueles que
vão ouvir o próximo recado estão conectados, mas sobre a atividade de recuperação, né? Dos 8 alunos que deviam entregar a atividade, cujo prazo era sexta-feira, apenas 2 entregaram, tá certo? E 6 ainda não entregaram, então, ou seja, quem está convocado para atividade de recuperação é porque não está nem com C no bimestre ou está com algum risco ainda de reprovação no componente curricular, né? Então, não sei, acho que nenhum, infelizmente nenhum está conectado aqui agora, mas fica aqui o meu registro formal diante da turma, um alerta, e, e fica gravado também se porventura alguém um dia assistir, tá bom? Beleza, meu sistema já está indicando instabilidade aqui, eu já vou fechar minha câmera então, beijo para vocês todos aí, ó. Feliz Natal! E vamos então para a continuação da nossa aula sobre a acústica, tá legal? Beleza, gente? Vou apresentar então a minha tela para vocês. Vou poder tirar essa barba. Misericórdia. Como era ruim de falar com ela, né? Vai, tela. Deixa eu ver. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish... Vocês estão enxergando o PowerPoint? Sim. Ótimo, legal. Bom, então muito bem. Na aula... Sobrou umas barbas aqui. Na aula da semana passada, então, a gente estava começando a estudar a acústica, né? Vimos, então, as formas de propagação do som, como ele se propaga, a velocidade do som, as características, tá? O espectro sonoro, ou infrassom, ou ultrassom. E aí nós estávamos mais ou menos no final da aula discutindo essas características aqui, que são bem interessantes, porque algumas delas vão contra o senso comum, né? Então a altura do som não tem a ver com volume, tem a ver com som grave ou agudo. Um som alto é som agudo, som baixo é som grave. Intensidade sonora, essa sim tem a ver com volume. Quem define a intensidade é amplitude. Quem define a altura é frequência ou comprimento de onda, né? Porque se a velocidade é constante, essas coisas aí são um inverso da outra. Um som alto, som agudo, tem uma frequência alta, faz muitas oscilações por segundo, e tem um comprimento de onda pequenininho, né? Porque ele faz muita oscilação por segundo. E um som grave é um som baixo, ele tem baixa frequência, ou o comprimento de onda dele é grandão, né? Que ele faz poucas oscilações no mesmo instante. E aí o timbre, né? Que é o tempero, é a cor, é a textura da voz, e que está relacionado com a forma da onda. Né? Esses três aí que nós vimos. E aí nós paramos aqui falando da produção do som, né? Nós falamos um pouco dos instrumentos de corda e terminamos a aula falando do violão, né? Como que a equação da velocidade, da equação fundamental da ondulatória, se soma com a equação da velocidade numa corda tensionada e traz para nós a equação do instrumento musical de corda, né? A equação fundamental da ondulatória é lambda vezes F, e para uma corda tensionada, que é o que acontece nos instrumentos de corda, é tração vezes μ. Então, se os dois são iguais velocidades, um é igual ao outro, eu passo o lambda para o outro lado e eu fico aqui com a equação que dá a nota, 1 sobre lambda raiz quadrada de tração sobre μ. Lembrando que a frequência fundamental, a frequência mais baixa que uma corda pode vibrar, né, é quando o comprimento de onda dela é o dobro do comprimento da corda. Ela forma apenas meio comprimento de uma extremidade até outra. Então, neste caso, eu posso trocar o lambda por 2Ls. E aqui a gente vê claramente a relação, né, eu mostrei isso no violão, né, entre o comprimento da corda
a tensão que você ajusta quando você gira a tarraxa e a densidade da corda, né, ou a espessura da corda, que é o Mi. Tá legal? Claro, isso vale para o violão, para o contrabaixo, para o cavaquinho, para o bandolim, não é? Para todos os instrumentos aí de corda, né? Em geral, todos ou quase todos. Tá certo? Bom, aí, só agora dando prosseguidade, né? Eu não vou mais explorar essa equação aqui, já fizemos um pouco disso na aula da semana passada. Eu vou avante, tá bom? Que a gente tem bastantinha coisa para ver. Legal. Então, outras formas de produção de som são os idiofones, são sons produzidos através de vibração de todo o instrumento, né? Por exemplo, as castanholas, as maracas, né? Que não é tambor, tá? Não é tambor, é diferente. Os tambores são os membrafones, como a bateria, o bangô, enfim. Tá? É uma membrana, uma pele que a gente chama, né? O pandeiro, o tantã, enfim, instrumentos percussivos, né? Os aerofones, claro, os instrumentos produzidos através de som, né? Daí o nome aero, né? De ar. Então, o trompete, é o sax, é a flauta, enfim. E os eletrofones, que aí são muitos, né? A guitarra elétrica, o contrabaixo elétrico. Mas ele é de corda. Mas de uma certa forma, se você for ver ao pé da letra, uma guitarra e um contrabaixo elétrico, eles são instrumentos de corda. Eles produzem um som que ele é captado eletronicamente, então ele não chega a ser produzido eletronicamente, diferente de um teclado, né? Diferente de um teclado, por exemplo, ou de uma bateria eletrônica e tal. Não são produzidos eletronicamente. No caso da guitarra e do contrabaixo, eles são captados eletronicamente, né? Bom, então agora a gente vai resolver algumas questões, como eu disse para vocês, são questões que aparecem aí em vestibulares, também basicamente todas assim, sem conta nenhuma, né? Vamos dizer assim. Requerendo de você basicamente os conceitos, tá legal? Então olha aí, ó, exercício número 1. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi e em seguida toca a mesma nota no violão. Pode-se afirmar que serão ouvidos sons diferentes porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes, alturas diferentes, intensidades diferentes ou timbres diferentes. Talvez se a gente tivesse feito esse exercício na aula semana passada, não deu tempo, talvez tivesse mais fresco para você, porque foi lá que a gente explicou, né? Mas vamos ver se você guardou na memória ou não. Qual é a característica do som que vai diferenciar duas notas iguais vindo de fontes diferentes? É o timbre, né? Tá? Então, se as notas são iguais, elas têm a mesma altura. Tá? Amplitude e intensidade é a mesma coisa e tem a ver com volume, né? Não tem a ver com nota, né? Com a capacidade de diferenciar, de gerar dois sons diferentes. O que faz isso é o timbre, essa característica, que está relacionado à forma da onda. Agora presta atenção no 2. Uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi. E em seguida a que corresponde à nota Sol, também no piano. Pode afirmar que serão dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm o quê? Amplitudes e intensidades, de novo, tem a ver com o volume. E agora não tem timbre diferente, porque é uma mesma fonte, um mesmo instrumento. O timbre é o mesmo. Tá? O timbre é o mesmo. Então, o que eles têm de diferente? Alturas diferentes, ou podemos dizer que eles têm frequências diferentes. Tá? Ou amplitude de onda diferente, eles também vão ter, né? Porque a velocidade do som vai ser uma constante. Tá? E velocidade é lambda vezes f. Então, claro, quem tem frequência diferente vai ter lambda diferente. Aliás, né, quem tem frequência maior vai ter lambda menor. Quem tem lambda maior vai ter frequência menor. Tá? Eles vão ser inversos se você considerar que a velocidade do som vai ser uma constante para um mesmo meio.
Então, se você aumenta a frequência, né, o comprimento fica pequenininho, né? Está achatando, juntando todas as ondas, fazendo as vibrações ficarem todas pertinhas uma da outra, né? Então, o lambda é pequenininho. E se você diminui a frequência, você vai aumentando o lambda. Tá bom? 3. Dois diapasões A e B emitem ondas sonoras de frequência 440 Hz e 715 Hz, respectivamente. Aponte a alternativa correta. O som A é mais intenso? O som B é mais intenso que o A? Pode até ser, mas você não tem como saber isso. A intensidade vai depender da força com que o cara bateu no diapasão, ué. Tá? O som A é mais alto que o B? Lembra que quando fala de alto, não está falando de volume, está falando alto, agudo. Então, o som A é mais agudo que o B? Não, porque o som A tem uma frequência menor. O B é mais agudo. O som A é mais forte que o B? Mesma coisa que a letra A, não dá para saber força. O som B é mais agudo que o A? Verdade. O som B tem uma frequência maior. Então a letra D está certa. O som A tem timbre diferente? Não, porque se eles vêm de diapasão, por mais que sejam diapasões diferentes, né? O timbre ele emite o som puro, né? Lembra lá do desenho da onda? Ó, esse aqui é um diapasão, esse Y aqui. Ele emite um som puro, diapasão. É uma pena a gente não está no laboratório. Aliás, eu não sei se eu falei isso para vocês semana passada, na aula da semana passada, mas essas aulas eu costumo fazer algumas demonstrações práticas, né? Inclusive, algumas eu tentei mostrar para vocês no meu software de gravação. E eu tentei propor, quer dizer, eu fiz a proposição para as coordenações de oferecer, quando a gente estiver retomando presencial, uma oficina, né? Esse conteúdo também numa forma de oficina sobre o som e a música e tal. Então, claro que seria direcionado principalmente ao pessoal das turmas 2019, que estão agora no terceiro ano, né? Que daqui a pouco estarão no quarto ano, mas enfim. Se vocês forem receberem um convite, se rolar a oficina, né? Vocês ficarem sabendo que rolou, estão todos muito bem carinhosamente convidados, tá bom? Então lá a gente tem os diapasões lá e no laboratório daria para fazer algumas demonstrações também, né? Temos geradores de frequência e aí os instrumentos musicais eu tenho aqui que a gente poderia usar também. Bom, vamos lá. 4. Unifop de Minas Gerais. Sobre as ondas sonoras afirma-se: 1. A intensidade do som é a propriedade relacionada com a amplitude de vibração da onda sonora. Eu estou lendo aqui, ó, não se perca não. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade do som. Tá certo, arrasou. 2. A altura do som é a propriedade usada para classificar como grave ou agudo, certo? Isso está relacionado à frequência, certo? Assim, um som grave tem frequência baixa e um som agudo tem frequência alta, certo? Também, arrasou, amiga. 3. O timbre é a propriedade do som relacionado com a forma da onda, depende da fonte que emite o som. Tá certo também. Aí, rapaz, os caras mandaram bem, não erraram nada. Então, estão certos C e somente C. 1, 2 e 3. Tá todo mundo certo aqui. Tá legal? Muito bem. Aqui, eu falei que eu já mandei uma videoaula sobre os fenômenos ondulatórios, né? E agora eu quero trazer uma aplicação de uns fenômenos ondulatórios dentro da acústica. Tá? Dentro da acústica. Que vai ser o fenômeno da reflexão. Tá? Quando uma onda sonora é refletida, ela pode provocar o eco ou a reverberação quando ela volta ao seu emissor. Tá certo? Bom, primeiro então vamos ver como que isso pode acontecer e qual que é a diferença, né, desses dois, eco e reverberação. Já ouviu falar de eco já, né, professor? E reverberação, você já ouviu falar? Qual é a diferença desses dois? Será que é a mesma coisa? Não, não é. Por certo, não é a mesma coisa, senão não estaria ali, né? Eco e reverberação. Tá?
Bom, reverberação, caso você não saiba, ou se tem alguém aí que toca guitarra ou que mexe com efeitos para a voz, reverberação é o efeito do reverb que a gente tem na guitarra ou que eu tenho aqui na minha mesa de som. Eu vou colocar para você aqui um efeito do reverb na minha voz. Ué, tinha um barulho chato aqui, agora que eu percebi só, hein? Olha, isso aqui é um reverb. Ele é quase um eco. Ele não chegou, ele não conseguiu ser um eco, tá? Porque o eco eu falo e ouço a repetição, né, na sequência. A reverberação não. É como se ela pudesse alongar o som. Essa reverb, inclusive, aqui está até muito grande. Estou gostando dele, está quase um eco, né? Deixa eu ver esse aqui. Mudei aqui. Ó, isso é um reverb, bem mais curto que o outro, né? Como eu falei para vocês, o outro era quase um eco. Então, quando você vai olhar na sua pedaleira da guitarra, na minha mesa de som aqui, eu tenho os vários tipos de reverb. Deixa eu tirar o reverb da voz que fica melhor para vocês ouvirem a aula. Então, eu tenho os vários tipos de reverb, uns que são mais longos, outros que são mais curtos. Então, tem o reverb hall. Hall que é o corredor. Por quê? Porque, em geral, um corredor provoca reverb, né? Normalmente um corredor, porque é, é, ele não tem a capacidade ali, a distância suficiente para provocar o eco. Bom, o que acontece? Da onde surge o reverb e o eco? Então vamos lá, vamos para a explicação. Nós vimos na aula da semana passada como que o nosso sistema auditivo vai processar um som. Acontece que ele leva, em média, mais ou menos 0,1 segundo para processar um som. Então, a partir do momento que o som chega até o seu tímpano, ele vai levar 0,1 segundo para fazer o processamento do som e, vamos dizer assim, ouvir esse som. E acontece o seguinte, enquanto ele está processando esse som, ele não consegue ouvir outro som que chega lá. Entende? Então, da onde surge o eco? Por que o eco ele vai acontecer em ambientes vazios? Quando eu estou falando aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho a reflexão sonora acontecendo nas paredes aqui, né? Essas paredes de alvenaria, né? Eles são ótimos refletores do som. Então, eu estou falando, o som está batendo na parede e está voltando até o meu ouvido. Acontece, senhores, que esse som ele viaja numa velocidade que é muito alta, né? 340 metros por segundo aproximadamente no ar. Então, o que acontece? Eu falei aqui, ó, o som bateu na parede aqui e voltou em mim. Só que a velocidade dele é tão alta que ele bate lá ele bate lá na parede e volta até o meu ouvido num tempo bem menor que 0,1 segundo. Um tempo bem menor que 0,1 segundo. Então eu não ouço essas reflexões. O que vai precisar acontecer para eu começar a ouvir essas reflexões? O agente refletor do som, ele vai ter que estar um pouquinho mais longe. Entende? Essa distância a gente pode até calcular, a distância mínima para acontecer o eco. Bom, ele tem que ir e voltar num tempo de pelo menos 0,1 segundo, porque se ele chegar antes de 0,1 segundo, pensa comigo, ó. Eu falei, oi. Falei, oi. Eu ouvi esse som aqui que saiu da minha boca e eu estou processando esse som. Levo 0,1 segundo para processar. Esse som vai ir, vai bater na parede e vai voltar. Se ele voltar num tempo menor que 0,1, que é o que está acontecendo aqui no meu quarto, por isso eu não estou ouvindo o eco, nem reverberação, porque é um quarto pequeno, minha casa é pequena, aqui na periferia da cidade, eu não estou ouvindo porque ele está chegando num tempo bem mais curto. Então eu preciso que essas paredes estivessem mais longe. Então, uma casa vazia, um ginásio de esportes. Aí eu começo a ouvir o eco. Na prática, no nosso cotidiano, a gente confunde muito o reverb com o eco, né? Como eu falei, se vocês lembrarem lá, bons tempos lá, né, do corredor
Onde é que a gente estudava? Da Lagoas, né? Lá tinha reverb, não tinha eco. Então a voz que eu falava lá, ela tinha um certo prolongamento, né? Tá? Ela tinha um certo prolongamento, assim. Eu falava, oi. Diferente de um lugar bem que não tem nada de reverberação, que a voz é seca. Eu falei oi, e acabou a voz. Entende? Tá? Então, essa distância mínima para acontecer o eco, é claro que eu posso calcular, porque se eu sei o tempo e eu sei a velocidade, que é de aproximadamente 340 metros por segundo, eu posso calcular, isso vai dar 17 metros, 17 para ir, 17 para voltar, né? Ou 34 metros a distância que ele tem que percorrer. Pensa comigo aqui, ó. Deixa eu fechar a câmera de novo. Ó. Então imagine assim que eu tenho a fonte sonora, o emissor aqui, ó, emitindo o som. Tá? Ele tem que ir, bater em uma parede, um anteparo e voltar. Opa. Ele tem que ir e voltar, né? Porque se ele só ir e não voltar, daí não tem eco, né, gente? E ele tem que voltar para o seu emissor. Você faz falta, 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 falta. E ele tem um tempo para ir e voltar de 0,1 segundos. Sabendo que a velocidade dele é 340 metros por segundo, qual é a distância que tem que estar o anteparo? Ou que distância que ele tem que percorrer? Perceba que se eu colocar esses dados na equação da velocidade média, eu vou calcular a distância para ele ir e voltar. Né? Porque eu estou calculando o tempo total. O tempo total é o tempo da ida e da volta, 0,1 segundo. Então, se eu fizer velocidade é distância por tempo, bicho. É 340 metros por segundo a velocidade, a distância que eu quero, o tempo é 0,1. Eu passo esse cara multiplicando, fica 340 vezes 0,1. 34 metros. É a distância que ele tem que percorrer para ir e voltar. Não é? Para ir e voltar. Então, o objeto que vai refletir a onda tem que estar a uma distância de 17 metros. Que ele vai 17, 34 para voltar. Ou você pode fazer como está aqui no slide, ó. Tempo de ida e volta tem que ser maior que 0,1. Ou o tempo de ida tem que ser metade disso, 0,05. Joga na equação, você acha direto os 17 metros. Então, para você ouvir um eco, por exemplo, a parede que vai refletir, ela tem que estar a 17 metros, irmão. Então, quando você entra na casa vazia, né? Ah, vamos mudar de casa, tem um eco. Não tem eco. A menos que seja uma casa muito grande, cara. Não tem como você estar a 17 metros de uma parede, cara. Quer dizer, o terreno da minha casa tem 5 metros de largura, tá ligado? Então, 17 metros é grande pra caramba. Não tem. O que tem é reverberação. Por quê? Porque a parede não está suficientemente longe para gerar o eco, que é você ouvir, você faz falta, falta, e não tem nada entre o chão e o teto, é só o eco, 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 eco. Né? Tá certo? Ele não está a uma distância suficiente para gerar o eco, mas ele gera um prolongamento do som. Né? Porque o som chega, eu ainda não ouço a repetição porque eu ainda estou terminando de processar o primeiro, mas eu termino de processar o primeiro e consigo captar ali o final do som. Então, por isso que ele dá um prolongamento no som. Aliás, é para isso que a gente usa o reverb, né? Seja na guitarra, né? Porque ele vai preencher. Então, eu faço brain. Quando eu ligo o reverb, eu faço brain. Brain, né? Ou na voz, eu tô cantando aqui, né? Jingle bell rock, and jingle bell sweet. A minha voz, ela preenche muito mais, né? E esse preenchimento causa um efeito muito interessante para quem ouve, né? De mais agradável, porque a sua voz está preenchendo mais o espaço, né? Então, por isso quando o pessoal vai cantar, tem aquele reverb que os caras colocam no microfone. Ou quando a gente vai gravar, se você for no estúdio de rádio, né, ou um estúdio de gravação, tem cheio de espuma nas paredes. E aí é por quê, professor? É uma coisa que parece uma incoerência. Essas espumas são para evitar o reverb.
Entende? Para controlar o reverb. Por que, professor, eu quero evitar o reverb? Pois é assim que a gente grava, gente. A gente grava num lugar onde não tem nada de reverb, ou tem o mínimo possível de reverb, para que depois a gente coloque o reverb eletronicamente o tanto exato que a gente quer, né? Então, se eu gravar aqui no meu escritório, ó, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas se eu falo um pouquinho mais longe do microfone, já tem um certo reverb da sala, né? Então eu tenho que falar pertinho para que o som fique bem sequinho, né? Eu digo, som seco é um som curto, ele não tem prolongamento. Tá legal? Bom, então, gente, é isso. Então, o eco é a reflexão que você ouve um som e você consegue ouvir dois sons separados, ados, não é? Tá? E a reverberação é aquele som que ele só dá uma prolongada no som, né? Ele não chega a ter a repetição do primeiro som emitido. Tudo bem? E eles estão relacionados, claro, ao fenômeno de reflexão ondulatória. Eles acontecem porque o som é refletido. Então, quando eu falei, por exemplo, do estúdio, você põe aquelas espumas nas paredes para que não haja reflexão, né? Que são materiais que absorvem o som. Tá legal? Bom, acho que é isso. Então, os teatros de antigamente, eles eram todos arquitetonicamente projetados para que você tenha não só. Aqui, claro, o texto está falando da concha. A Londrina, inclusive, tem a concha acústica, né? Mas não só as conchas acústicas, mas os teatros em geral, eles são produzidos para que você tenha um som sem muita reverberação, tá? Sem eco, claro. Talvez com um pouco de reverberação, mas sem nada de eco. E você tem uma amplificação do som. Então, daí está relacionado também aos fenômenos de interferência de ondas, né? Interferência de onda. Está lá nos fenômenos ondulatórios que eu expliquei para vocês, né? Eu deixei carregados aqui para vocês. Eu não sei se eu vou dar tempo de eu passar os vídeos para vocês, mas tem dois vídeos do grande mestre Iberê Tenório que eu vou recomendar para vocês, que é um falando do cancelamento de som. Como é que você cancela o som? Então, quem assistiu a aula de interferência sonora, você sabe que tem interferência construtiva, que se soma ao primeiro som e gera, na verdade, não só de som, de onda qualquer, né? Se interfere com a primeira onda e gera uma onda com uma intensidade maior, né? No caso do som, se interfere com o primeiro e gera um som com intensidade maior, tá? E tem as interferências destrutivas, que uma onda interfere com a outra e há o cancelamento, no caso do som também, né? Então, como é que você tem os fones de cancelamento de ruído ou alguns equipamentos nos aeroportos que são utilizados para cancelamento de ruído? É você mandar uma onda sonora, só que com um pulso invertido para fazer o pico, a crista da onda coincidir com o vale, né? Então aí você vai ter uma interferência destrutiva, ó, que é o que ele fez aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu vou deixar no mudo, tá? Então ele tem uma onda vermelha ali, porcaria. E ele vai começar a produzir uma onda verde através de uma engenhoca que ele fez ali, ó. Ó, então ele tá adicionando uma outra onda, fazendo interferir, tá? Ó. Então você tem, ó, quando o amarelinho aqui, o amarelinho é o pico, né? Quando o amarelinho está alinhado com outro pico, você gera uma onda maior, né? Se consigo dar o play bem nessa parte, ó, de alinhamento de pico com crista, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui a soma das duas amplitudes. Então se é um som, eu gero um som com volume muito maior. Por quê? Porque eu gerei uma interferência construtiva, tá? Então estão se somando. Mas se eu fizer o pico coincidir, a crista de uma coincidir com o vale, eu vou ter o cancelamento, que é essa mágica que ele vai mostrar aqui. Vou deixar o vídeo rolar, vai vídeo. Aí, ó, tá vendo, ó? Ele coincidiu a crista de uma com o vale do outro. E o resultado é isso aqui, ó.
a onda praticamente plana, né? Então, assim que se faz o cancelamento de ruído, né? Seja dos fones de cancelamento de ruído, que ele, teoricamente, ele vai ter uma captação, ele vai captar o ruído e vai emitir uma onda, só que é defasada, que a gente fala, né? Então, com a polaridade invertida, onde é pico do ruído, ele manda uma crista. Então, eles vão se somar e vão se cancelar. Nos aeroportos, eu falei que tem um equipamento que faz isso, né? Capta o som dos aviões e emite uma onda sonora para cancelar, e você tem mais conforto acústico. Aqui ele está fazendo a propaganda, na verdade, de um notebook que tem esse recurso aí e tal. Vocês podem assistir esse vídeo aí depois, tá? No caso também dessas conchas acústicas, principalmente a concha acústica, né, que é um equipamento aberto, normalmente num lugar aberto, eles também têm a função de gerar uma interferência construtiva ali de som e assim aumentar a amplitude, ou seja, aumentar o volume da voz, né, da pessoa que está falando ali, né? Isso também por o fenômeno da ressonância, né? Eu expliquei o fenômeno da ressonância lá nos fenômenos ondulatórios e é claro que ela vai acontecer isso com som, tá? E a ressonância é uma fonte externa colocar uma fonte para vibrar. E quando a fonte entra em ressonância, a amplitude dessa onda vai ficando cada vez maior, ou no caso do som, o volume vai ficando cada vez maior. Por isso, a caixa de estrutura do violão é chamada de caixa de ressonância. Tá? Por quê? Ela existe para que o som que eu produzo pela corda, eles vão se refletindo ali, se interferindo e também entrando em ressonância para aumentar o volume, aquela caixa que amplifica o som, né? A guitarra não sai quase som se ela não estiver ligada, porque ela não tem essa caixa de ressonância. Uma caixa vazia que existe ali para as ondas se interferirem e entrarem em ressonância, aumentando assim a sua amplitude, né? Lá eu falei de como é perigoso, né? As engenharias têm que sempre pensar na ressonância, porque uma ponte pode entrar em ressonância com uma rajada de vento, como aconteceu lá em 1943, a ponte de Tucumã que caiu, né? Ela entrou em ressonância e foi vibrando, e quando você entra em ressonância, a amplitude da sua vibração ela tende sempre a aumentar, né? Então até que uma hora essa ponte desabou. Bom, vou dar prosseguimento aos exercícios. Então, número 5, né? Nós tínhamos o último que a gente tinha feito, tinha sido 4. Então, agora o 5. Eu acho que esse aqui fala, inclusive, a respeito dos fenômenos de ondulatórios. Ele vai falar assim, ó, do Rio de Janeiro, né? Um forno de micro-ondas, o processo de aquecimento é feito por ondas eletromagnéticas que atingem o alimento ali colocado, incidindo nas moléculas de água nele presente. Tais frequências de 2,45 GHz atingem aquelas moléculas que possuem esta mesma frequência natural de vibração. E eles passam a vibrar cada vez mais intensamente. O que ele está descrevendo aqui, ó, até aqui, é a definição do que é ressonância. Uma fonte externa, né? Então, o Megatron lá do micro-ondas está gerando ondas que têm frequência próxima ou igual à frequência natural de vibração de um outro. Então, essa fonte coloca aquele cara para vibrar. Então, isso é ressonância. Então, esse cara vai entrar em ressonância com as ondas externas que estão vindo, tá bom? Então, isso é a definição do que é ressonância. Desse modo, podemos afirmar que o aquecimento descrito é decorrente do fenômeno ondulatório conhecido como ressonância. Tá legal? FURGS do Rio de Janeiro, perdão, Rio Grande do Sul, né? FURG, claro. O sonar é um aparelho capaz. A gente falou do sonar semana passada, né? Como é que ele identifica os objetos. Ele vai mandando uma onda sonora, um ultrassom normalmente, né? Frequência maior que 20.000 Hz, vai detectando a sua reflexão, calculando o tempo que ele demorou para voltar, ele sabe se ele bateu no fundo de um rio ou se ele bateu em alguma coisa. Se ele bateu em alguma coisa, ele volta antes, né? Tá certo? Então, olha o exercício aí. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar os seus ecos ou as suas reflexões, né?
permitindo com isso a localização de objetos que estão debaixo d'água, sob a água. Sabendo que o sonar de um submarino recebe ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão das mesmas, e que a velocidade de propagação do som na água é de 1520 metros por segundo, determina a distância entre o submarino e o navio. As velocidades do submarino e do navio são desprezíveis se comparadas à velocidade do som. Então, peraí, tem o submarino, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Oh, I live in the Yellow Submarine. Yellow... Aqui tá no meu submarino. Gostaram do meu submarino? Muito bonito, né? Ele vai emitir ondas para um navio. Eu não sei se esse navio tá afundado. Eles não entraram em detalhe, né? Se o navio está na superfície da água passeando, enfim. Não vai fazer diferença para nós também. A questão é, o que você tem que tomar cuidado nesse tipo de exercício sempre é o seguinte. Ele emitiu ondas são... sabendo que o sonar do submarino recebe as ondas refletidas 6 segundos após a emissão. Então, 6 segundos é o tempo para ir e voltar até o submarino. Então, se eu colocar na equação o tempo de 6 segundos, eu vou calcular a distância total percorrida pela onda, que não é a distância entre o submarino e o navio, é o dobro disso, porque ela foi e voltou. Entende? Então, você tem que tomar cuidado aí para ver se você está calculando a distância total ou se você está calculando o dobro dessa distância total, a ida e a volta. Toma cuidado. Bom, tirando isso, o cálculo é muito simples. A equação mais banal da física, né? Velocidade, é distância por tempo, né? Março de 2019, bons tempos, bons tempos. A gente tem a velocidade dessa onda na água, 1520 metros por segundo. E ó, qual é a distância que ele percorreu em 6 segundos? Se eu coloquei 6 segundos, eu vou calcular a distância total. Vou ter que dividir por 2 isso depois. Professor, posso colocar 3 segundos, que é metade do tempo? Porque você levou 6 para ir e voltar, você levou só 3 para ir, não é? Você pode, claro que pode. Sem problema nenhum. Então, eu vou passar esse cara multiplicando. É a mesma conta que eu fiz lá para o eco. Então, vai dar o seguinte. 6.500, 8.000, 8.000... 8.120, tá? Que eu fiz de cabeça aqui, porque 1.000 vezes 6, 6.000. 500 vezes 1.000, 3.000. 6.000, não, pera, então vai dar 9.000. 9.000. E 20 vezes 100, 120. Isso mesmo. Certinho, parabéns para mim. Então lembra que essa é a distância total, porque eu usei o tempo total. Então a distância entre o navio e o submarino é metade disso. Ah, meu Deus, vai dar 4.000. Se fosse 9.000, daria 4.500, mas é 9.120, então 120 por 2 é 60, então dá 4.500 mais 60, 4.560 metros. Essa é a distância entre o submarino e o navio. Tá certo, Roberto? Cadê? Deve ter aqui, ó. Aqui, ó. Eita, professor. Não tô bom, tô errando uma, hein, esse ano. Rapaz do céu. Muito bem. Agora, eu falei para vocês tomarem cuidado nesse tipo de exercício, é só saber se houve a reflexão ou não houve a reflexão, tá? Se o tempo que você tem é o tempo de ida e volta ou é só o tempo de ida. Então, toma cuidado com isso. Olha o exercício 7. O atirador dispara uma arma cujo som se propaga no ar com velocidade de 350 metros por segundo. Após 8 segundos do disparo, o atirador ouve o eco. Então, esse 8 segundos é o som ir e voltar. Calcule a distância do atirador até a superfície que refletiu. Então, eu vou fazer diferente esse exercício. Ó. Eu vou pegar esse tempo total, que é 8, e vou dividir por 2. Porque eu não quero a distância total, eu quero a distância entre o atirador e o objeto que refletiu o som emitido pela arma. Aqui é uma caça, uma arma não é de fogo, tá? É uma airsoft que não machuca ninguém, tá? Então, se você fizer a divisão do tempo aqui antes, jogar na equação da velocidade média, você já vai calcular direto a distância total. Velocidade é 340 metros por segundo,
A distância é o que eu quero, o tempo é 4. O 4 vai multiplicando, fica 340 vezes 4 igual a ΔS. 300 vezes 4 dá 1.200. 40 vezes 4, 160. Então dá 1.360 metros. Você vê tanta falta, não tem nada, o som e o eco. É só o teto, teto, teto. Beleza, Tereza. Olha aqui, mais sobre o fenômenos ondulatórios, hein? O pelotão marchando atravessa uma ponte extensa de madeira. Observou-se que antes de terminar a travessia, a ponte ruiu. Isso é verdade? Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque quando você está marchando, brum, dois, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, bam, bam, você está produzindo vibração. Se essa vibração, a ressonância, você que não assistiu a aula de fenômenos ondulatórios, vai lá assistir, a ressonância só acontece se eu colocar uma onda, se eu mandar sobre um corpo uma onda que é próxima da frequência natural de vibração daquilo. Então, tudo tem uma frequência natural de vibração. Uma ponte tem uma frequência natural de vibração. Um prédio também. Se passar um vento que vibre com a frequência próxima da frequência natural de vibração de um prédio, o prédio pode entrar em ressonância e cair. Por isso que quando você... Aí, como que se calcula isso, você não me pergunta, mas vocês que estão aqui me ouvindo e serão futuros engenheiros civis, tá? Quando você for fazer uma construção, você tem que considerar qual é a frequência natural de vibração daquela construção que tu está gerando. Então, por causa disso, um pelotão nunca passa marchando em cima de uma ponte. Nunca, nunca, nunca mais. Talvez antigamente passava, hoje em dia não pode mais. Por quê? Porque isso pode fazer a ponte entrar em ressonância. Tá? Pode fazer a ponte entrar em ressonância. A ponte ruiu, qual foi a causa? Ele entrou em ressonância. Aqui é uma situação hipotética, né? Federal do Maranhão, que a ponte caiu. Tá bom? 9. Em dias de clássico futebolístico que promovem grandes concentrações populares, teme-se pela segurança do estádio do Morumbi, em São Paulo. Sobretudo no momento do gol, a alegria e o entusiasmo dos torcedores geralmente manifestam-se por meio de pulos e batidas no chão, que faz com que a estrutura do estádio vibre. Se essa vibração for mantida por muito tempo e coincidir com a frequência natural da estrutura do estádio, entra em ressonância. O fenômeno é a ressonância, tá? Só tá falando de ressonância, né? Então, para quem não viu a aula, vai lá ver e se você não viu a aula e tá se perguntando, tá tentando relacionar a fenômeno da ressonância com aqueles caras que dão um grito e quebram a taça de cristal, é isso mesmo que acontece, tá? E olha só, como isso é um ótimo exemplo para explicar o que é ressonância. Eles dão um tapinha na taça de cristal para ouvir o som que ela produz, porque aquele som é a frequência natural dela. A taça vazia, né? Bate nela, você vai ver a frequência natural dela. Se você emitir um som naquela frequência com potência suficiente também, aí tem uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, você põe aquela taça para vibrar. E o vidro não foi feito para vibrar, né? Ele foi mais feito para ser rígido mesmo, né? Então é por isso que a taça estoura ou quebra, tá bom? Intensidade sonora. Opa! Agora a gente vai falar de medida de nível sonoro, medida de volume, tá? Intensidade, daqui a pouco a gente vai ver o nível sonoro. Se você está pensando em decibel, se você já ouviu falar isso ou já ouviu falar em decibel, é aí mesmo que a gente vai chegar, tá? É aí mesmo que a gente vai chegar. Bom, o que que acontece, gente? A intensidade de um som, ela é potência dividido por área, tá? A intensidade sonora é a potência do som dividido por área. Então, é watt por metro quadrado. Mas que área é essa, professor? Então, aí que é o problema dessa grandeza, frequência, intensidade sonora. Porque essa área é uma área atravessada
de uma secção transversal, supondo que a fonte sonora esteja no centro de uma esfera. Entendeu? Não? Então, pois é. Então veja só, você para calcular a área que a gente está falando na intensidade, a intensidade sonora é a potência dividido pela área que aquele som está atravessando. Que área é essa? Tudo bem, vamos definir qual é a área? Vamos. Então é o seguinte, você pega a fonte que está emitindo, coloca no centro de uma esfera. E aí você vai definir a área seccional a partir do ângulo sólido, né? Que a gente chama na matemática. Não sei se vocês já estudaram isso, tá? Então, essa área que é atravessada aqui. Perceba que a área é tão maior quanto mais longe ele estiver da fonte sonora, né? Então, é uma esfera. Então, quanto mais perto você estiver aqui, ó, a sua área é menor. Acontece que a área é inversamente proporcional à intensidade, claro. Porque uma área maior significa que você está mais longe da fonte. Por isso você vai perceber o som com uma intensidade menor, né? Tá certo? Então, claro que também essa intensidade sonora vai depender, claro, da potência do som. O que é a potência? Vocês estudaram isso, eu ia falar no ano passado, mas a nossa vida está uma bagunça, né? Vocês estudaram isso em Física 2, né? Potência é a quantidade de energia convertida por segundo. Então, se eu estou falando de uma fonte sonora, é a quantidade de energia sonora convertida por segundo. Então, é medida em watts. Tá legal? Então, quando você pensa então num ângulo sólido, aquela área ali pode ser dada por πr ao quadrado. Quem é esse r? Seria o raio da esfera ou a distância que você está da fonte, né? Imaginando que ela está no centro da esfera, seria que a distância que definiria aquilo como um raio, né? Ou simplesmente você pode pensar a distância que você está da fonte, tá? Nós não vamos fazer nenhuma conta desse tipo aqui, tá? O que eu quero abordar com vocês é o conceito do nível sonoro, tá? Então, beleza. Potência é isso aí. Aliás, intensidade é isso aí. Potência dividida por área, né? Potência em watts e área por metro quadrado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as várias potências que nós já conhecemos aproximadamente no nosso cotidiano. Tá? Acontece que o menor som, o som menos intenso, ou a menor intensidade sonora que o homem consegue ouvir é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. E o som mais intenso que o ser humano consegue ouvir sem causar prejuízo, ou seja, sem ser uma poluição sonora, é 1 watt por metro quadrado. Então, intensidades que vão de menos 12 até 1 são o som fisiológico, o som agradável de se ouvir. Abaixo de 10 na menos 12 não dá para ouvir, e acima de 1 watt por metro quadrado, ele já pode trazer prejuízo para você, né? Mesmo que o prejuízo, é claro, o prejuízo vai depender do tempo de exposição, né? Claro. Bom, se vocês perceberam, a diferença aqui é muito grande, gente. 10 na menos 12, 10 na menos 12, ó, 10 na menos 6 seria 1 milionésimo, 10 na menos 9, 1 bilionésimo, 10 na menos 12 é 1 trilionésimo de watt por metro quadrado. Então, por isso não é bom, cara, não é bom essa unidade de medida de intensidade. Por isso que a gente criou o nível sonoro, tá? A gente já vai falar disso, tá? A intensidade define um som forte, né? E um som fraco, né? Um som forte é um som com alta amplitude, som fraco, som com baixa amplitude. Então, por isso a gente definiu o nível sonoro. O que é nível sonoro? É uma forma de se comparar o som que você está ouvindo com o menor som possível de se ouvir do ser humano. Então, o nível sonoro dado por beta é o logaritmo, meu Deus, de I por I0. Quem é I0? I0
é a menor intensidade possível de se ouvir. É esse cara aqui, ó. Limiar de audibilidade. Esse cara é o I0, tá? Então, perceba que esse nível uma criação, uma grandeza criada, que na verdade é só a comparação de quantas vezes o som que você está querendo estudar é mais intenso que o som mais intenso que o som menos intenso que o homem pode ouvir. Professor, e por que o logaritmo, bendito professor? Eu achei que nunca ia usar isso na vida. Você acha que você estuda coisa na matemática que você nunca vai usar? Claro que não, né? Tudo você vai usar, tá bom? Tudo tem sim, tudo tem usabilidade. Talvez você não use, né? Mas tudo tem usabilidade. Por que o logaritmo, professor? Pois é, meus amores, é justamente por causa dessa diferença de 1 trilionésimo entre o som menos intenso que o homem consegue ouvir e o som mais intenso que não é poluição. A diferença é de 1 trilionésimo. Então, se eu usar uma escala linear nisso aqui, pô, vai virar uma bagunça a minha escala. Como é que eu vou colocar medidas de som que vão de um trilionésimo até 1? Eu não consigo encaixar isso dentro de uma mesma unidade de medida que fica bom para medir todo mundo. Então é por isso que eu uso o logaritmo, né? Aqui, claro, logaritmo na base 10, né? Então a gente definiu, cara. Isso é uma coisa que foi definida, tá? Nível sonoro, beta, é o logaritmo do som, nível sonoro de um som tal, é a intensidade daquele som, é o logaritmo da intensidade daquele som dividido pela intensidade de zero, tá? A unidade de medida do nível sonoro foi definida como Bell, em homenagem à princesa Isabel. Não. Em homenagem a Alexander Graham Bell, né, que foi um cientista aí, que inclusive ele é mais conhecido por ter inventado o telefone, não é? Aqui no perto de casa, Zona Oeste, tem lá no Parque Jamaica, tem a rua Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Dizem que ele inventou o telefone porque a mulher dele estava doente, não saía da cama e ele queria falar com ela no laboratório. Enfim, mais uma linda história de amor, né? Que move o mundo. Beleza. E você deve ter ouvido falar, talvez você não tenha ouvido falar no Bell, né? Ou agora no Natal você tenha ouvido falar dos Jingles Bells. Professor. Muito engraçado. Mas você tenha ouvido falar do decibel. O que é o decibel? dBs. É a 10ª parte do Bell, tá? E a gente não usa decibéis. Aqui, ó, dando uma de professor de português, não é decibéis. Por quê? O plural no português deveria ser decibéis, mas a gente não fala decibéis porque Bell é em homenagem é o nome do cara, tá bom? Então você não vai mudar isso aqui. Então você não vai pôr um i no lugar do L, vai ficar decibéis mesmo. Tá bom? Beleza? Então, nível sonoro é a intensidade sonora percebida ou detectada por um sistema auditivo humano. Então, definição matemática. Aqui, ó, aqui, a equação que eu trouxe aqui, ó, é sem o 10. Então, aqui eu estou achando em Bell. Se aqui nessa equação você tá com o 10, é porque você já está multiplicando por 10, você já está achando em decibéis. Tá? Toma cuidado aí. Você vai procurar na literatura, vai ter as duas formas da equação. Então, o menor som audível vai ter 0 decibel. Ou 0, vai ser 0 decibel ou 0. Ou bel. Por quê? Porque, cadê? Deixa eu ver se tem um slide em branco aqui. Não tem. Deixa eu ver que horas são também, que eu não posso deixar nada para a próxima aula, porque essa é a última aula. Vou chorar. Estão uns barulhos aqui, mas se vocês estão ouvindo de uma serra, de umas coisas, mas fica tranquilo aí. Acho que vocês estão ouvindo que eu estou usando o microfone direcional, né? Como eu expliquei para vocês semana passada. Então, por que dá 0, professor? Rapaziada, vocês não lembram mais
do logaritmo, tá aqui, ó, log de i por i0, beleza? Ótimo. Se eu pegar um som cuja intensidade seja 10 a menos 12, que é a própria intensidade do i0, olha o que vai dar no logaritmo. Professor, eu odeio logaritmo e nessa hora estou odiando o senhor também. Obrigado. Não me odeie, cara. Não foi eu que inventei, não. Estou aqui só te ajudando. Olha aí. Se você fizer essa divisão, dá 1 e log de 1 é 0. Porque qual é o número que tu eleva ao 10 para dar 1? 0. Ou então, uma propriedade que a gente usa nesses casos, quando a gente vai resolver o exercício, é o log da divisão é a subtração dos logs. Então, fica log de 10 na menos 12 menos log de 10 na menos 12 e dá 0. Tá? Então, o som menos intenso que o homem consegue ouvir, o limiar da audibilidade é 10 na menos 12 watts por metro quadrado, ou o nível desse som é 0 bells. Ou 0 bell, né? Porque daí no caso é singular. E o máximo que seria 1 vai dar 120 decibels ou 12 bells. Tá? Por que dá 120? Eu tenho que fazer a conta aqui para vocês de novo. Por que dá 120? Opa! Se a intensidade for 1, então ó, vai ficar assim, ó. Log de 1 dividido por log de 10 na menos 12. O log da divisão é a diferença dos logs, então fica assim, log de 1 menos log de 10 a menos 12. Bom, log de 1 dá 0. Porque qual é o número que tu eleva o 10 para dar 0? Para dar 1 é 0. Acabei de falar isso, né? Então isso aqui dá 0. E log de 10 elevado à potência se cancela e dá a própria potência. Então fica menos 12 e dá mais 12 bells. Ou 120 decibels. Então lembra que se tu põe o 10 aqui, tu calcula em decibels. Beleza? Então, aqui eu tenho uma tabela da maioria dos sons do nosso cotidiano aí, né? E aqui eu tenho as intensidades do nível sonoro, né? Nível sonoro, em decibels. Então, por exemplo, cabina ionizada, eu não sei o que é isso, 10, enfim. Voz ciciada, voz falada ou gritada, ela vai de 30 até 80 decibels. Claro, vai depender da intensidade que você fala. Se você gritar, essa é outra coisa que a gente fazia na sala de aula, a gente gritava e media, né? Porque eu também tenho um decibelímetro, é um outro aplicativo do celular. Você pode baixar aí, decibelímetro, ele mede nível sonoro. É aquilo que as prefeituras, por exemplo, você está lá tocando com a sua banda, o seu vizinho denuncia você para a prefeitura por muito barulho, a prefeitura tem que ir lá e ela vai usar um decibelímetro para medir o nível sonoro. Tem uma legislação para isso aí. Então, decibelímetro, né? Que hoje, né, tudo é um aplicativo de celular, né? Não tem mais eletrônica, é tudo simuladores, ok? Então, esse é outra coisa, outro teste que a gente fazia na sala, né? A gente gritava e vamos ver qual é a intensidade que a gente conseguia gerar aqui de som. E, em geral, não passava de 80 decibels, né? Sala de aula vai de 40 a 80, daí depende também quem é o professor, depende quem é o professor, né? Depende qual é a sala também, depende qual é o conteúdo. Né? O tráfico, não é tráfego. Não é tráfico, não, é tráfego rodoviário. Vai de 50 a 90, né? Em Jataizinho não tem. É só o barulho, não tem carro nas ruas quase. Leitor de música, né? Com fone de ouvido, vai de 70 até 100 decibéis. Discoteca, bar musical, concerto, hoje ninguém frequenta mais isso, né? Tá, todo mundo evita a aglomeração. Vai de 150, vai de 85 até 115. Sirene alarme de 90 a 120, tá?
Biblioteca é bem baixinho. Aqui tem a máquina de lavar, o aspirador, recreio, máquina perfuradora, serra mecânica, o martelo pneumático, tiro, buzina. Que tiro foi esse? Avião a decolar, 120, 130. Tá? Lembra que eu falei que eles têm nos aeroportos o sistema de cancelamento de ruído? É porque é um som muito intenso. Você percebeu aqui, amiguinho, ó, que passou do 90 já é desconforto, né? Passou do 120, 120 é o limiar, né? A partir do 120 pode gerar dano. Claro, como eu disse, depende da exposição. Aqui tem basicamente as mesmas informações, só que na forma de uma tabela. E aqui traz a intensidade também, ó. Não, sirene alarme é 120, né? 1 watt por metro quadrado, que é 120 decibéis. Tá ok? Bom, então esse gráfico eu já tinha cantado a bola para vocês lá na aula da semana passada, dizendo assim: olha, o ser humano, tá ok? O ser humano, ele consegue ouvir sons que vão de 20 a 20 mil hertz, tá? Só que a capacidade do ser humano de ouvir um som não está só relacionada com a frequência do som. Está relacionado também com a intensidade, claro, cara. Porque não adianta tu pegar um som de 5.000 Hz, que é facilmente ouvido, e colocar ele numa intensidade menor que 10 na menos 12 watt por metro quadrado, que eu não vou ouvir. Então, este gráfico desse parece que é uma boca sorrindo, que é o gráfico da limiar da audição, ele vai fazer então a junção das duas coisas, de frequência com nível sonoro. Então, tudo que está dentro dessa boca aí é audível. O que está para cima é doloroso ou danoso. E o que está para baixo é inaudível. Tá? São coisas inaudita. Não, inaudita é que nunca foi dito, né? Ou nunca se ouviu a respeito. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um som, vou perguntar para a Giovana, né? Giovana, cuidado, Giovana. Deixa eu pegar, Giovana, um som de 50 Hz, dá para ouvir? Ela dá, professor. O senhor falou semana passada que é de 20 a 20 mil Hz. Dá para ouvir, mas depende da intensidade, amor. Não é um som fácil de ouvir, tá? Ó, perceba aqui. Peguei aqui 50 Hz, ó, vou fazer o pontilhadinho para ficar mais bonito. Ó, eu vou começar a ouvir 50 Hz se ele tiver intensidade acima de 20 dBs. 20 decibéis. Tá? Claro, conforme maior vai ficando a frequência, menor é o limite para eu ouvir. Por exemplo, se eu pegar um som de 200 Hz, falo, Giovana, eu consigo ouvir um som de 200 Hz, consegue facilmente. Ó. A partir de 20 dBs, você já está ouvindo. 20 dBs é um sussurro, amor. Ó, murmúrio, sussurro é 10 dBs, né? Tá? 20 dBs é um som bem pouco intenso, mas tu já consegue ouvir. Por quê? Porque ele está numa frequência boa de se ouvir, uma frequência onde facilmente se ouve. Tá bom? E, por exemplo, e aí, conforme você vai passando dos 2.000 Hz, vai ficando também mais difícil de ouvir esses sons. Né? Nós fizemos o teste semana passada, não sei se foi muito bom, mas enfim, passou de 18 mil, a gente já não ouvia mais. Porque, por exemplo, você pega um som de 10 mil hertz, ó, tá vendo? Só vou conseguir ouvir ele a partir mais ou menos, bem mais ou menos, né? De 40 dBs. 15 mil, só vou ouvir a partir de 60. 18 mil é muito pequena a região que eu consigo ouvir. Tá? É muito pequena a região que eu consigo ouvir. Tá bom? Então aqui tem o limiar de audição, o limiar da dor, né? E do dano também, né? Então um som muito grave também pode gerar prejuízo, né? Desde que ele tenha uma intensidade muito forte, né? Uma alta intensidade, ele pode sim causar dano, né?
O próximo slide tem a mesma tabela, um pouquinho diferente, né, mas com um pouquinho mais de resolução e com os quadriculados para você se localizar aí mais facilmente, tá? Então o homem consegue ouvir sons que vão de 20 a 20 mil hertz, verdade, né? Só que não depende só da frequência. Não depende só da frequência. Olha aqui como é difícil ouvir um som de 20 mil hertz. Ó.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Oi, sim, Poxa vida, toda semana agora a mesma coisa, hein? Escuta, como é que é? Você sabe me dizer onde que eu parei? Faz tempo que eu caí? bom, só faz 6 minutos que você tinha caído. 6 minutos? Eu já tinha começado o exercício 11, tava para começar. Esse exercício eu não tinha começado, né? Não, não começou. Uhum. E esse slide aqui eu já tinha mostrado para vocês. Não está apresentando, prof. Ah, perdão, claro, porque eu saí, né? Que burro, dá zero para ele. Esse slide eu já tinha mostrado para vocês? Sim, Então, beleza, gente. Então só falta o exercício 11, né? Deixa eu só fazer o seguinte, então. Deixa eu apagar aquilo que eu fiz. Ai, ai, ai. Essa vida não é fácil, não é fácil. Pessoal, então para a gente finalizar, eu só quero fazer esse exercício 11 com vocês, por ser uma aplicação de logaritmo e tal, né? Coisa que a gente não usa muito, então vale relembrar também. E a gente vai usar uma propriedade do logaritmo para resolver aqui. Por quê? Porque aqui ele deu a intensidade, ele está querendo a intensidade sonora, tá? Ele deu o nível sonoro. Então, a minha incógnita vai estar lá dentro do logaritmo. E como é que eu resolvo isso? Bom, vamos ver. Primeira coisa, o que eu tenho de informação? Eu tenho o nível sonoro, que é 120 dBs. Então, toma cuidado. Se você for usar 120, você tem que pôr o 10 aqui. Ó, teria que pôr o 10 aqui. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que 120 dBs é 12 Bs. Tá? 12 Bels. E o que eu sei? Eu tenho informação de quem é o I0. Isso é uma constante que eu sempre sei. I0 é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. E eu quero o I. Como eu disse, a minha incógnita está lá dentro do logaritmo. Como é que eu saio dessa? E agora? Bom, vamos lá. Ó, o B eu estou usando como 12 Bs, 12 Bels. Tá? Log, o I é quem eu quero e o I0 é 10 na menos 12. Então, eu vou usar duas propriedades a respeito do logaritmo. A primeira é aquela que eu já usei aqui e falei para vocês. O logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. Tá? Então, o logaritmo de I dividido por 10 a menos 12 é o mesmo que log de I menos log de 10 na menos 12. Tudo bem? E a segunda propriedade que eu vou usar agora, nem é uma propriedade, né? Mas eu vou usar isso agora duas vezes, que é o seguinte. Log de 10, na base 10, de 10 elevado a alguma coisa, eles se cancelam, porque uma é o inverso da outra. Tá? Logaritmo na base 10 é achar quanto que dá 10 elevado àquela coisa. E quando eu estou fazendo 10 elevado àquela coisa, então eles se cancelam. Então, log cancela com a base 10, e o que vai sobrar aqui para mim é só o menos 12. Tá bom? Então, fazendo o jogo de sinal, dá claro, dá mais 12. Tudo bem? Eu preciso... Opa, faltou o i ali, né? Que aqui é a minha incógnita. Então, eu preciso isolar o i, então vou mandar esse mais 12 para o outro lado, sem medo de ser feliz. Então, tinha 12 log de i mais 12. Esse 12 vem para cá subtraindo. 12 menos 12, log de i. Claro que vai dar 0 log de i. Então, se você é bom de logaritmo, você já sabe quem é o cara que você eleva o 10 e dá 0. Só tem um. Né? Só tem um. Bom, vamos lá.
Aliás, é ao contrário. É 10 elevado a quanto que dá zero? Bom, como é que você sai disso aqui se a sua incógnita está aqui dentro? Bom, você vai fazer o que a gente faz quando tem uma raiz quadrada. Você inverte essa raiz, não é? Passa na forma de uma potência ao quadrado. O inverso de 10 log de 10 é elevar a 10. Então, eu vou levar os dois lados a 10. Fica 10 elevado a zero igual a 10 elevado a log de i. E 10 elevado a log de i se cancela, né? Uma inverso da outra, então fica 10 elevado a zero é igual a i. E 10 elevado a zero é 1 watt por metro quadrado. Vocês já estudaram a função logarítmica, né? Então, fiz questão de fazer um exercício aqui para a gente aplicar, né? Fazer a aplicação disso aí, tá? Aqui tem a foto de um decibelímetro, né? Eu falei que tem um aparelho, o aplicativo, aliás, no celular, mas claro, tem um aparelho aqui também, né? Que as pessoas podem usar para medir a poluição sonora, né? Então, o artigo 42 é proibido perturbar alguém no trabalho, um sossego alheio, né? Enfim, é a lei chamada Lei do Silêncio. Foi aí a partir de 1941. Senhores, senhoras, senhoritas, puxa, com dor no coração, já assim, quer dizer, não é muita dor no coração, porque a gente está aqui realmente para ver vocês irem para frente, né? Seguirem, avançarem, mas um certas já saudade, assim, um certo sentimento de despedida, né? Me despeço então de vocês nesse nosso último encontro síncrono, possivelmente nossa última aula, né, de física juntos, não é? Mas como disse, esperamos nos encontrar fisicamente. Fisicamente é ótimo, né? No meu caso, né? Pessoalmente no próximo ano. Como diz aquela música, né? Espero te encontrar numa bem melhor, né? Que se passe os nossos dias de lutas e cheguem logo os dias de glória, porque tá, por enquanto está só na luta. Eu vou ler o nome de todos que estão conectados comigo agora. A Aline, a Ana Beatriz, a Ana Júlia, a Bianca, o Bruno, o Cauã, a Elis, a Fernanda, o Gabriel Girotti. O Gabriel Furlan estava aí, alguém sabe se ele saiu, se ele caiu. A Giovana Kaufmann, o João, a Lavínia, a Maria Júlia, a Maria Luísa Abreu, a Maria Luísa Dias, a Natália, o Natan, a Rebeca, a Sara e só. Cara, um beijo especial para todos vocês. Eu continuo sempre à disposição porque precisar aí, seja o ano que vem, seja para o resto da vida, se a gente conseguir aí manter contato. Tenha um bom descanso e nos vemos. Espero que sim, tá bom? Um abraço grande para todos vocês, desse saudoso e feliz, orgulhoso professor de poder ter conhecido, ter trabalhado com vocês nesses 2 anos, né? Esse ano não como a gente queria, né? Mas enfim, chegamos ao fim. Vamos avançar, seguindo em frente. Um abraço para cada um de vocês, tá bom? Assim encerra a gravação. Se alguém quiser ainda comentar